Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode sair desses carrosséis, imagens criadas com ChatGPT que tem muita cara de IA, para carrosséis, conteúdos feitos com IA, mas com a estética muito mais profissional. Fica comigo até o final que eu vou te entregar todos os prompts, as técnicas, os atalhos que eu uso, mas em troca eu te peço uma ajuda. Eu vou te entregar um conteúdo que não ensinam por aí em cursos pagos e em troca você vota em mim na categoria Autoridade de IA do Prêmio Best. Eu estou muito próximo de me classificar para a próxima etapa e o seu voto vale demais. Então, se esse vídeo for valioso para você, clica no link da descrição ou escaneia o QR Code e me ajuda com o seu voto. Combinado? Então vamos pro vídeo. O ChatGPT, para mim, hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é a melhor ferramenta de criação de imagens para construção de layouts completos. Thiago, o que é um layout completo? Multi-elementos e principalmente texto, com diferentes estilos, diferente hierarquia, diagramação. O ChatGPT é o melhor para a gente ter esse controle. Claro que a gente ainda não tem 100% do controle. Eu vou te mostrar uma técnica para você conseguir editar essas imagens, esses carrosséis, mas de fato a gente ainda não tem esse nível absurdo. O que você, se usa IA, deve ter percebido, né? Um crescente nas redes sociais, são imagens com muita informação. Então o ChatGPT ele costuma fazer isso. Quando você pede uma imagem com textos, uma imagem com passo a passo, ele tende a misturar muito as informações, ele dificulta a hierarquia. E esses são alguns exemplos. Você vê uma imagem dessa, você claramente já identifica que é o ChatGPT, porque tem muita informação, esse estilo pincelado do ChatGPT. Então, como a gente foge disso e consegue construir imagens mais profissionais? E eu repito isso muitas vezes. O melhor prompt é uma boa referência, seja referência textual, e se você vai construir imagens, referência de imagens. O ChatGPT é uma ferramenta que segue muito bem a consistência de referências. Então, cara, você vê, né, são muitas postagens assim, o ChatGPT ele é muito bom em parecer bom. Uma imagem como essa aqui, ó, com muita informação, que a pessoa que constrói, ela fala, nossa, ele conseguiu encaixar todas as informações numa só imagem. Mas quando a pessoa bate o olhar nisso aqui, ela não consegue capturar para onde ela tem que começar a olhar primeiro. Tá, beleza, ela pode até começar aqui, né, pelo texto mais alto. Só que aí, cara, a leitura fica um pouco confusa. Aqui embaixo tem texto embaixo do botão, rumo ao sucesso, não tem uma hierarquia. E para fugir disso, a gente utiliza referências, para você sair de artes muito básicas como essa e resultados melhores. Por exemplo, carrossel, que o pessoal faz muito. Repara, esse é um carrossel simples, feito no ChatGPT, só que já não tem menos cara de IA. Isso aqui é o primeiro nível, tá? Isso aqui nós nem vamos nem considerar. Mas repara, já não parece mais orgânico, mais humano, alguém que fez passo a passo, só que ainda está muito simples, né? Contudo, foi feito no ChatGPT. Então percebe que se a gente dá um prompt, a gente dá uma direção, a gente já consegue um resultado diferente da maioria de pessoas que não têm nenhuma instrução para utilizar a IA da melhor forma. E são alguns detalhes que a gente muda no nosso prompt que trazem isso, como pedir para ele fazer de forma mais minimalista, poucos elementos, hierarquia textual fácil de ser lida, colocar elementos visuais minimalistas em cada um dos cards para demonstrar o que o texto está falando. E perceba, um prompt simples. Cria um carrossel de imagens com 5 slides para mim sobre como monetizar com sobrancelhas em 2026. Eu não dei conteúdo, eu não dei referência, e isso aqui é para demonstrar para você o resultado. Thiago, como eu chego num resultado desse? Se você utilizar o ChatGPT aqui embaixo, no nível médio e instantâneo, você provavelmente terá dificuldade de chegar a um bom nível. Eu percebo que o nível alto, ele tem algum segredinho, alguma cerejinha, que primeiro, quando você utiliza no nível médio, ele não vai produzir os cards de uma vez, 5 cards de uma vez. Ele vai produzir um e talvez nesse um tenha lá 5 coisas misturadas. Então sempre quando for pedir algum conteúdo de imagem, algum conteúdo com muito texto, muito específico, muda para o raciocínio alto aqui dentro. Eu estou utilizando o GPT 5.5, eu testei esse novo modelo Sol, mas eu ainda gostei mais do 5.5, tá? Então estou utilizando essa configuração. Quando eu vou pedir um prompt, eu coloco 5.5 alto e já tem um resultado bacana. Perceba, isso aqui é um carrossel criado 100% com o ChatGPT. E ele escolheu as fontes, ele escolheu o tom de cor, ele escolheu a organização, os exemplos. Olha, essa imagem aqui dessa mulher tá com muita qualidade, né? Tá muito realista, parece realmente uma foto editorial. E se você sobe uma referência, igual eu peguei no Pinterest, esse estilo mais dark, ali o tom de pele, valorizando o tom de pele e pouco o ambiente,
cores básicas, o texto muito presente. Colocando isso com uma referência, peguei uma referência aleatória de uma mulher na internet, inclusive é uma influencer de AI isso aqui, muito famosa, poderia ser a sua imagem, a imagem do seu cliente, com um prompt estruturado em 5 etapas, que eu também vou deixar no link da descrição, esse guia aqui de anatomia de um bom prompt, como gerar carrosséis profissionais, seguindo esses 5 tópicos: papel, contexto, referência, restrição e formato, que no caso a gente quer um carrossel com 5 slides, com 6 slides, 7 slides, e conforme você entregar melhor esse prompt, melhor será o seu resultado. Aqui, com essa referência, olha só onde a gente já chegou. Uma consistência muito boa de personagem, percebe que é um carrossel que não tem tantas informações, por mais que tenham um ambiente, né? E isso é muito legal, porque a gente inseriu o texto em uma fotografia. Parece muito que você tirou uma foto pensando em onde colocaria o texto. E o texto está muito bem organizado, posicione o seu perfil, seu Instagram precisa mostrar quem você atende, o que oferece, como agendar, foto profissional e bio clara, destaques, e aqui começa o carrossel. E ele já entrega os 5 cards. Cria uma oferta de entrada e já tem ali um outro contexto já no atendimento. Ele já coloca aqui, cara, isso aqui é muito impressionante do ChatGPT. Colocou o atendimento da pessoa aqui e, se você reparar, é a mesma pessoa que ele colocou no exemplo. Então, uma sobrancelha não tão feita. Na realidade, essa sobrancelha aqui já tá bacana, né? Teria que pedir depois para ele ajustar e colocar esse exemplo uma sobrancelha mal feita. Essa sobrancelha já tá feita. Aqui, a sobrancelha talvez com uma rena, com aquela pintura que as mulheres colocam na sobrancelha. E depois aqui, ó, divulgue todos os dias e fidelize e peça indicações. E muitas vezes que você criar esse carrossel, talvez você queira alterar algo. Por exemplo, eu achei exagerado ter a mesma personagem em todos os carrosséis, tendo visto que o carrossel já tá bem bacana. Só que eu achei pesado, tem imagem dela em todos os carrosséis. Então eu falei, não precisa aparecer em todos os carrosséis, apenas no primeiro e no último. Então, né, se é no primeiro e no último, tem 3 carrosséis aqui que ela tem que tirar a atendente para não ficar repetitivo e colocar outras coisas. Então aqui, ó, cria uma oferta de entrada, facilite o sim com o serviço. E olha que bacana, ele já demonstra aqui um menu de serviços, design e finalização 89, design premium, e tudo com um texto legível, organizado. Thiago, mas isso não é informação demais? Cara, não é, porque, seja bem sincero, olhando essa imagem, você sabe exatamente onde você vai olhar, não sabe? Você vai ler isso aqui, depois isso aqui e depois isso aqui. E aí, você fica livre para reparar nos detalhes da imagem, como mapeamento personalizado. Olha essa percepção que o ChatGPT teve de colocar aqui um desenho, né? Um planejamento de uma sobrancelha. Esses textinhos pequenos aqui, eles não pesam no seu olhar por conta da composição bem trabalhada, um texto bem trabalhado, o contraste, perceba. Aqui a gente tem fontes claras, aqui tem uma fonte amarelada. Então, quando você traz uma referência, você dá um salto quântico no resultado. Quando você coloca no prompt, por incrível que pareça, pode parecer besteira, porque muita gente não faz, haja como um designer de carrosséis experiente. Detalhes como isso, você segmenta a IA a pensar como um designer experiente pensaria. A IA é assim, pessoal, ela tem conhecimento assim, ó, quase que infinito. Se você não for específico, você vai ter que muitas vezes fazer algumas alterações. Aqui ela colocou, né, o exemplo do antes e depois, mais uma vez a sobrancelha bacana, e já colocou também imagens do celular com depoimentos, enfim. Perceba, é um carrossel que combina com a estética de uma loja que tenha, né, mais alto nível, que consegue cobrar mais caro. E eu vejo até que imagens criadas por IA, por algumas pessoas, que elas postam no Instagram, elas não têm um certo branding, né? Não segue um brand, ela joga na IA o que ela precisa, a IA retorna para ela com qualquer tipo de cor, qualquer tipo de fonte, qualquer organização, sem padronização nenhuma. E a pessoa, quando ela está consumindo rede social, ela consome você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela começa a identificar a identidade do Thiago. Cara, o Thiago, sempre com os conteúdos dele, começam desse estilo. O conteúdo dele é mais dinâmico. As pessoas vão se conectando à forma que você se repete na frente dela. Então, se toda vez que a pessoa te vê, você está botando layout diferente, uma coisa completamente diferente, dificilmente a pessoa vai conseguir cravar a sua identidade na cabeça dela. Então, isso é um detalhe a se pensar. O que eu recomendo, né? Dentro do Pinterest, eu uso muito as referências. E como que a gente faz isso? Entrando aqui, vamos lá, vamos pegar um carrossel que a gente acha bacana. Por exemplo, olha esse carrossel aqui, esse início, né? Eu acho que chama bastante atenção. Então eu vou pegar só esse exemplo aqui, ó. No guia que está aqui na descrição, eu deixei um modelinho de prompt que você pode preencher. Por exemplo, quem você é? Advogado criminalista, tema do carrossel. 5 passos para se tornar um advogado criminalista da União. Para quem é? Advogados que querem se especializar. Quantos slides? 5? Vou deixar só 5. Aí ele vai criar um modelinho, você pode copiar o prompt
e colocar dentro do ChatGPT aqui. Coloca aqui o modelo alto e clica em gerar. E enquanto ele carrega o nosso carrossel, se lembra do nosso acordo justo. Se até aqui o conteúdo já foi valioso para você, escaneia o QR Code e deixa o seu voto lá no iBest para me ajudar a passar para a próxima fase, fechou? E aqui o resultado, ele pegou a minha imagem, assim, com muita consistência, ele só editou por cima aqui da imagem, mas ficou bem legal. Poderia ter a minha logo especial aqui, mas o layout está bem trabalhado, né? Domine a base penal, entenda a esfera federal, escolha um foco, Tribunal do Júri, execução penal, crimes econômicos, assim, ó, tá muito bonito o layout, né? Viva a prática, acompanhe audiências, análise de casos reais e desenvolva a estratégia defensiva. E no final, posicione-se como autoridade. Então, o que eu falaria aqui para ele editar, né? O slide 3 ao 4 sem que eu apareça. Ó. Agora, de alguma forma você quer ter, né, controle total para editar o seu layout. O que você vai fazer? Né? Você pode baixar aqui a imagem dentro do chat. Inclusive, se você faz mais de uma imagem, você pode baixar o lote dessas imagens. Eu vou baixar uma única imagem. Vou subir essa imagem dentro do Canva. E aqui dentro do Canva tem uma novidade, né? Clicando na imagem, vindo em editar e clicando em camadas mágicas, ele torna o seu layout editável. Algumas vezes ele consegue, né, tirar ali um componente com IA e preencher o fundo, mas no geral eu gosto de utilizar isso para ajustar às vezes a organização textual, deixar ela, às vezes ele deixa o texto muito próximo um do outro e ele sempre puxa a fonte mais próxima da imagem que ele identificou. Então, por exemplo, né, eu quero deixar um pouco para cima essa parte aqui, não gostei do texto tão para baixo, eu queria dar um respiro nessa parte da informação para cima ou para baixo. Aqui, por exemplo, eu não quero que fique aqui, eu quero que fique aqui do lado e fique dessa forma, com isso aqui um pouco maior. E aqui a gente já vê uma certa diferença, né? Eu fiz só uma reorganização das imagens e já tem uma certa diferença. Claro que se você for fazer isso como o chat seguir um padrão, você tem que replicar esse padrão nas outras. Mas isso aqui é uma sacada muito bacana, porque você vai conseguir editar os layouts de qualquer uma das imagens que você construir com o ChatGPT. Inclusive, se você construir banners, estampa de camiseta e você precisa editar, é só vir aqui em camadas mágicas que você vai ter essa possibilidade de edição. A nível de exemplo, eu peguei outra referência no Pinterest. Aqui, ó, olha como essa referência tem muita personalidade. Quem é designer sabe, fazer isso aqui dá um pouquinho de trabalho, porque você mexe, né, com muitos elementos. Não sou fã. Thiago, você é fã desse visual? Eu não sou fã desse visual, mas é para demonstrar para vocês como o ChatGPT tá bom para isso. E olha só, eu pedi para ele construir, né, os 5 passos para se tornar um designer que ganha 10 mil por mês. E ele seguiu com muita primorosidade o estilo e personalizou para o tema de designer. Né? Mais uma vez, ele repetiu aqui a personagem, mas isso eu consigo ajustar. Ó. Domine fundamentos das ferramentas, tipografia, aprenda Figma, Photoshop, criação para social media. Escolha um nicho, social media. Passo 3, cria um portfólio que vende. Passo 4, venda estratégia, não só arte. Olha como a identidade disso aqui tá assim, ó, tá bacana, né? Eu apliquei aqui as camadas mágicas no Canva e olha só, eu consigo editar cada um dos elementos, né? Como essa imagem tem muitos elementos, olha que bacana, eu consigo reorganizar tudo. Aqui ele separou a imagem no todo, mas aqui embaixo as linhas, aquilo que eu falei, né? Aqui que eu achei estranho, eu posso simplesmente vir aqui e apagar do meu layout, ó. Eu apago do meu layout e já era, tá lá, tá pronto. Se eu quiser, né, eu vi que tem um detalhe aqui, se eu quiser mexer um pouco a imagem para o lado, aumentar essas informações. Então, esse stackzinho aqui que eu mostrei para vocês é muito valioso, tá? Se você chegou até aqui, toca aqui no botão de se inscrever para você receber os meus próximos conteúdos que eu sempre trago assim de forma muito explicada, com guias, para que todo mundo consiga aplicar e ter resultado com IA no mundo real, né? Não resultado no mundo fictício, como muita gente promete por aí. E aqui eu peguei também outro exemplo com muito estilo, né? A gente vê que tem um estilo personalizado aqui muito bacana, uma mistura de 3D, fundo branco, uma padronização. E olha como ficou aqui também 5 passos para se tornar um designer de 10K. Já mais estilo dark, a organização visual também muito bacana, esse 3D mostrando os layouts. O passo 2 aqui também levando para um 3D. Então você percebe, né? É uma coisa você criar um carrossel só mandando um prompt para o ChatGPT e um prompt mal feito e você tem aquela mistura absurda de estilos, enquanto se você utilizar uma boa referência com um bom prompt, você chega nesse nível. Você sabia que o ChatGPT entregava conteúdos assim com tanta precisão para carrossel? Deixa aqui nos comentários qual outra categoria de criação de conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui, dicas como essa para melhorar os seus resultados. E vamos lá, o nosso acordo justo ainda está valendo. Se você chegou até aqui e valeu a pena o conteúdo que eu te ensinei,
escaneia o QR Code, entra no iBest, me ajuda a passar de fase clicando lá Thiago Lemos e dando um like no coração. E se você quer se aprofundar mais em criação de conteúdo com inteligência artificial, também tem o link do meu ecossistema de treinamentos de inteligência artificial, a minha comunidade, e no link na descrição você tem mais informações. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo e até mais.